Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta. Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu vim mais para bater um papo com vocês, porque esse tempo, ultimamente, eu estou andando meio sumida. Porque, gente, tá muito corrido. Quem não me acompanha no Instagram, quem quiser me acompanhar é só seguir, @ClésiaSouza. Lá vocês vão ver como está sendo o meu dia a dia, pois eu posto diariamente. Ultimamente está sendo muito corrido. Para quem me acompanha lá sabe que a minha mãe pegou o Covid. Ela passou 11 dias internada no hospital de campanha aqui da minha cidade. E lá ela passou por vários perrengues, teve um infarto lá. Ela foi para a UTI, ficou em estado muito grave. E nós ficamos muito preocupados com ela, passamos muito aperreio, porque a gente não podia ter um contato direto com ela, não podia ter acompanhante, como todo mundo sabe como são os casos de Covid, né? A minha mãe estava muito mal em casa e ela até então não estava sentindo falta de ar. Ela sentia uma dor no peito, sentia aquele cansaço, tipo fadiga. Ela estava muito frágil, já fazia uns 3 dias que ela não comia nada, não queria comer nada, não queria tomar nem água. Minha mãe tem problema de diabetes, ela é hipertensa, ela tem problemas cardíacos. Então isso agravou mais o problema dela, né, do Covid. Então ela ficou em casa, se sentindo muito mal. E todo o tempo a gente ficava com medo de ter que levar ela e internar, porque a gente já pensava, né, nos casos que passava sempre na TV, que ia e ficava entubado, e a família não podia estar lá acompanhando naquele momento, e eu morria de medo da minha mãe ter que ficar internada, e a gente não ter contato com ela, não saber de nada. Bom, então teve um dia que a minha mãe teve uma piora, né, e ela se sentia muito fraca, ela andava daqui para ali, ela estava desmaiando, então ela mesmo chegou pra gente e disse que queria ir para o hospital, que ela queria se internar porque ela não queria morrer em casa, ela preferia morrer no hospital. E isso deixou a gente muito triste, gente, muito triste. Mas eu entendo assim o que ela quis dizer, porque no hospital ela teria uma assistência, né? Ela teria os médicos ali monitorando ela 24 horas, estariam dando a medicação correta, que a gente em casa não tinha o conhecimento que o médico tem, né? A gente estava fazendo de tudo em casa, fazendo uma alimentação à base de frutas, proteína, estava fazendo comida pastosa e líquida, bastante suco, sabe? Para ver se ela conseguia, mas ela não conseguia ingerir nada, nada, e tudo ela vomitava. Tivemos que levar ela para o hospital. Quando chegou na UPA, colocaram logo ela na frente, né? E viram que a saturação dela estava muito baixa. E ao chegar lá, ela tem problemas de ansiedade, né? Quando chegou lá, ela piorou bastante e eles tiveram que fazer a internação dela. No mesmo dia à noite, eles nos informaram que iam transferir ela para o hospital de campanha. E quando chegou lá no hospital de campanha, ela ficou na enfermaria, né? Não estava um caso muito grave, mas eles explicaram pra gente que tiveram que internar porque ela já tinha problemas anteriores ao Covid, que isso poderia se agravar e ficar pior. A gente recebia notícias dela a cada 24 horas. Todos os dias, o médico que acompanhava ela durante a semana ligava e nos dava um parecer médico. Então, eles sempre falavam com meu irmão e diziam que ela estava bem, mas que ela ainda estava com a saturação baixa, e ela estava no oxigênio, naquela máscara do oxigênio, e no catéter, né, que é aquela mangueirinha que coloca aqui no nariz. Então, ela ficou, né, nessa observação, e todos os dias eles davam essa notícia pra gente. E eles pediram algumas coisas para levar para ela, né, no ato da internação, que foi fraldas descartáveis, essas coisas de uso, né, para uso dela. Só que eles também pegavam as coisas dela e usavam em outros pacientes, mas isso não informaram pra gente. E acontecia muito que a gente precisava comprar vários pacotes de fralda para ela. E quando era no outro dia já precisava novamente. E depois quando eu consegui falar com minha mãe, que até então ela levou o celular dela, mas ela no começo não tinha como carregar, ela não. Você tá muito doente, muito debilitado, você não pensa, né? Muito bem, então ela não botou o celular para carregar nem nada, e até porque ela não conseguia nem levantar. E a gente sem conseguir falar direto com ela, né? E quando eu consegui falar diretamente com ela,
Ela reclamava muito que era horrível ficar lá sozinha. Clédia, filha, não dá pra ficar aqui sozinha, não. Faz mais de hora que eu grito pela enfermeira e ela não vem. Tô aqui, o soro acabou, tava saindo muito sangue aqui. E faz mais de hora que eu grito. E não vem uma aqui me acudir. Não dá pra ficar só aqui. Não dá, não. E ela precisava, às vezes ela passava mal, ela precisava ir no banheiro e não tinha ninguém para levar. E ela passava mal, uma vez ela desmaiou dentro do banheiro, porque ela, a pessoa já com falta de ar, e num aparelho para poder respirar. E você tem que ficar gritando por alguém. Ela disse que gritava pelos enfermeiros e ninguém aparecia. Então ela pegou e foi pro banheiro sozinha e desmaiou no banheiro. Então eles começaram a colocar a fralda geriátrica nela, né? Aí o que acontece? Ela disse que passava o dia todo com a fralda, ela fazia xixi e ficava por muito tempo com aquela fralda cheia de urina. E eles demoravam a trocar. Eu peguei e mandei uma pomada de assadura para ela, né? Mandei outras coisas. Essa pomada nem chegou até ela, não chegou. Ela também falava que ficava com muita fome, porque esse era um fator que ela sempre reclamava, a fome. Eu até postei lá no meu Instagram um post falando sobre isso, que ela reclamava muito, dizendo que estava com muita fome. Gente, como é que uma pessoa que tem diabetes, tem pressão alta, que você tem que se alimentar a cada 3 horas, a minha mãe estava se alimentando, chegava 10 horas da manhã, um café da manhã, almoço, muitas vezes eu estava falando com ela, era 3 horas da tarde e minha mãe falava que o almoço ainda não tinha chegado. Não veio o almoço ainda não, minha filha, eu tô com fome. Nessa hora, minha barriga tá queimando, parece um vulcão. E a janta não passou ainda. Pelo amor de Deus. A gente morre de fome mesmo aqui, viu? Porque o café da manhã vem de 9 para 10 horas. O almoço, quase 4 horas. E a janta nem se fala. Não sei nem que hora é essa, acho que é umas 10 horas. Não chegou ainda nada. Hora dessa ainda não veio a janta? Era 10 horas da noite e o jantar ainda não tinha chegado, gente. Eu fiquei, sabe? Eu fiquei com tanta raiva desse hospital. Aí eu fui e fiz um post lá no Instagram e várias pessoas me apoiaram. Eu sei que eu não sei por qual motivo, uns 2 dias depois eles mudaram. Eu até reclamei quando eu liguei, falei com a assistente social, falei com os médicos, né? Que também é outro ponto que é muito complicado. Eles deram um WhatsApp do serviço social que a gente não recebia retorno deles. Falava lá nesse WhatsApp e eles não respondiam nada, não respondiam. E ligava para a recepção, eles passavam muito tempo sem nos responder e quando respondia era chateado. No serviço social não queriam passar, não queriam falar nada dos médicos. Aí a minha mãe teve um dia que ela falou que foi devido à fome, né? Ela teve uma dor muito forte no peito e desmaiou, né? E os médicos falaram que era um infarto. E que ela ficou na estabilização, né? Ficou lá 48 horas que ela ficou nessa estabilização. E, nossa, ficamos muito ansiosos, muito preocupados, porque a gente não tinha contato nenhum. E ela não podia falar com a gente, né? Porque lá nessa sala que ela estava, ela não podia ficar com o celular. E a gente não tinha contato de jeito nenhum. E eu ficava a depender do que os médicos nos passavam. E, assim, nem sempre eles passam a informação correta. Dentro deste mesmo hospital, teve um problema lá nos geradores. E segundo a minha mãe falou, que viu fogo. Tinha fogo, fumaça dentro da ala onde ela estava. Mas eles disseram que não teve isso, que não teve pânico. Mas minha mãe falou que todas as pessoas ficaram em pânico, o enfermeiro, todo mundo ficou em pânico. E tinha muita gente que apagou tudo, gente, apagou tudo, a energia geral acabou. Agora, se eu não me engano, foi só em um lado do hospital, no outro não aconteceu nada. Mas em um lado do hospital, que foi o hospital de campanha, lá da Via Costeira, passou até na televisão depois. Mas assim, eles não vão falar todas as informações, né? Eles omitem. Então a minha mãe falou que foi um pânico total lá dentro. E o medo era dos pacientes que estavam entubados, porque como desligou a energia, né? Então alguns tiveram que ser transferidos para a UPA. Inclusive tinha uma amiga nossa que depois ela faleceu, mas também eu não sei se foi devido a essa mudança, não sei o que houve, eu não posso afirmar nada.
Mas o que eu sei é que as pessoas ficam lá dentro e a gente aqui fora não tem uma noção real do que está acontecendo lá dentro, sabe? Seu familiar lá dentro, ele pode ser maltratado, ele pode sofrer por ficar sozinho, precisa do auxílio de alguém e não tem, porque demora ou porque eles não conseguem dar assistência a todos os pacientes, né, ali, conforme eles precisam. Não é como eu ou você estar junto do nosso parente, não é. Eita, recebendo alta aí, ó, indo pra casa. Se Deus disser não, eu aceito. Se Ele disser sim, pra mim tá perfeito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like se você gostou do assunto, né, do meu relato. Se você tem alguma coisa a acrescentar, se algum parente seu passou por algo parecido, ou se você está passando, quiser tirar alguma dúvida, quiser deixar alguma crítica, algum comentário nesse vídeo, fique à vontade. Aqui esse canal é meu e é seu também, ele é nosso. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Compartilha esse vídeo com seus amigos ou com quem você quiser. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!